Hoje a live vai ser uma live bem muito interessante, né? Porque aborda um assunto onde esse assunto é somente abordado dentro das religiões e quando a ciência entra, né, nesse assunto é um alvoroço, né? Então, vamos ver o que que vamos tirar de proveito, né, de tudo que vai ser falado aqui, né? Lógico que nós conscientes podemos aí tirar muita coisa aproveitar muita coisa, na verdade, né? Então, as pessoas mais ligadas às crenças religiosas, né? Elas relutam um pouco, né? Contra a ciência, contra a pesquisa envolto desse assunto, né? Deixa eu ver se a palestrante já chegou aqui. Deixa eu ver. Eu acho que ela não está aqui ainda. Isa, mas ela está online. Oi. Ah, agora voltou. Nossa, que Eita, encrenca! que bom! Boa noite! Opa, boa Seja noite! Que honra ouvir, bem-vinda, Isa, tudo bem? aqui. Honra tê-la aqui no canal. Deixa eu só ajustar aqui, porque o Instagram está me cortando aqui. Eu acho que tá bom aqui. É uma honra tê-la aqui para falar. Estava falando agora para o pessoal aqui. É um assunto que é abordado muito dentro das religiões, mas quando a ciência, a pesquisa entra nesse assunto, né, gera um monte de ideias, umas a favor e outras contra, né? Mas estamos aí exatamente para quebrar esses paradigmas. E você é uma pessoa incrível, uma pessoa que pesquisa a fundo esse assunto e já tem experiências também, né? Dentro desse panorama todo, né? As vivências, na verdade, né? E hoje está aqui para contar para nós um pouco, explanar um pouquinho sobre essa história aí, também de biotecnologias, de milagres, os ensinamentos que Emmanuel nos deixou. E vamos lá, por favor, se apresente para o pessoal aqui na live. Assim, eu vou só falar para o pessoal, assim, apesar da Isa ter o mesmo sobrenome que eu, assim, eu nunca conheci a Isa pessoalmente, nessa existência, né? Nessa não. Talvez em outras aí fomos grandes parceiros aí de caminhada de compromisso. Mas é muito interessante. Quando eu vi Isa Pavão dar aquela coisa assim, eu achei, nossa, fenomenal, né? Incrível. Então, por favor, se apresente, Isa, conte um pouquinho da sua história também para o público entender um pouquinho por que você está trazendo esse assunto, vai ser bem legal. Fique à vontade. Muito obrigada pela oportunidade e sempre me interrompa se tiver alguma dúvida ou se você quiser fazer uma pergunta. Eu sou Isa Pavão, eu sou pesquisadora, sou formada em comunicação, escrevi vários livros e o que que eu vi? Participo de DACLA há 24 anos, nossa, 24 anos já faz. Então, eu participei de muita dessa trajetória, de muitas experiências da física, que no começo eu não compreendia. Claro que não. Você está dentro de um lugar em que tem essas pesquisas na área de biofotônica, ao vivo, e você ir se desenvolvendo, e conhecendo, e entendendo as leis universais, é, foi uma trajetória muito longa, não é fácil, mas eu convido a todas as pessoas que queiram se juntar para compreender. Compreender principalmente a parte de pesquisa, de um lado eu me especializei na parte de arqueologia, de busca de informações, na área de alimentação, porque Dáquila, e quando a gente está trabalhando com as leis universais, nós estamos trabalhando com todas as áreas do conhecimento. Muita coisa sobre medicina eu fui aprender lá. E depois, no dia a dia, a gente pratica. Então, só para mostrar aqui, é um jabá, mas é um pouco para explicar também. O livro Fique à Prólogo da vontade. Vida, o livro Prólogo da Vida, a gente pesquisou muitas das informações que eram faladas lá, imagina, 30 anos atrás, falando, não, você tem que comer carne, você tem que comer ovo, sim, e você tem que recusar os produtos industrializados, não toma Coca-Cola. Só que nesse livro, eu tive a oportunidade, junto com o biofísico Teodoro Jimenez, da gente, e mais uma equipe de médicos, nutricionistas e tudo que assinam o livro, da gente compilar informações para a gente viver mais. Então, é tudo na área de pesquisa. E a gente foi pesquisar nas universidades do mundo inteiro. O que está acontecendo? Quem é que fala disso? Quais são as provas que se existem? Quais são os exames que foram feitos?
quais são os estudos clínicos. Então, é muito interessante toda essa área de pesquisa. E todo esse conhecimento de pesquisa e de alimentação até ajudou muito na compreensão do tema da nossa live hoje, que é compreender, afinal, quem foi JC, por que ele passou pela Terra, o que veio fazer, e afinal, né, tudo que ele passou, será que ele passou mesmo ou será que não passou? Eu vou, então, começar a falar um pouco daquilo que a gente aprendeu, né? Isa, E a gente usa... faz o seguinte, antes de você explanar o assunto, fala um pouquinho aí dos livros que você já escreveu, os livros que está disponível, e daí já faz o teu jabá aí, porque eu acho bem interessante tudo que você tem colocado em livros. Inclusive o livro de Ratanabá eu comprei também, é fenomenal o livro. Esse aí é fenomenal, esse livro aí. Nossa, para quem tem curiosidades com a história do Brasil, não só a história do Brasil, mas é lógico que nessas condições onde estamos, né, precisa se entender toda essa história, porque ela vem de outras outras regiões também, né? Então é bem interessante. Então, Ratanabá eu indico, eu tenho esse livro aí, comprei ele na Hotmart, então já estou fazendo propaganda para você aqui. Tem outro livro também. Esse Prolongando a Vida eu não li ainda, então eu vou querer esse livro aí. Esse livro, como fala da busca de como você evitar câncer, não pode vender na Hotmart, só está à venda na Amazon. E porque muitas das informações aqui, das receitas, das dosagens, são dicas. Gente, assim, esse livro aqui é um livro, assim, bem prático, de um lado, né, por que você tem que fazer isso, e é um livro de bibliografia. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui é páginas e páginas de todas as bibliografias que a gente pesquisou do mundo inteiro. Quem é que falava sobre isso? E principalmente o segredo contra o câncer, para ajudar o prolongamento da vida e para evitar AVC. Então, aqui tem uma dessas composições, uma dosagem, coisas que não existem no Brasil, que a gente traz de fora, que ajudam muito contra o AVC. É bem interessante. É o uso de água oxigenada numa dosagem específica, voltadas para uso interno, com oxigênio estabilizado. Mas isso a gente tem que trazer, assim, daquele jeito, mas a gente consegue. Né? Esse livro aqui é o Biodex. Esse livro é um livro maravilhoso que tá na Amazon ainda, mas vai para o Hotmart, onde eu comparo as principais obras de arte do mundo com os principais novos direcionamentos que serão um legado de paz para a Terra. Legal. Gente, o telefone está disparando aqui, mas tudo bem que a gente está fazendo isso. Não se preocupa. É assim. Aí, esse aqui é o livro do Carinha Diferente, que é o livro da pessoa, do Urandir, que descobriu o Ratanabá. Então, é bem interessante ver o exemplo da vida dele. O Urandir era um homem, um menino, que quando ele tinha 14 anos, o que ele queria ganhar de presente era um par de sapatos. Ele não ganhou um par de sapatos. Ele ganhou uma estrada para caminhar. E a vida dele... Aí me emociona falar dele, sabe? Porque você imagina uma pessoa que morava numa casa toda de madeira, na fazenda, os pais dele trabalhavam na fazenda, e dessa casa, de uma infância no mato, ele se tornou um homem que discute física, o projeto Genoma, ele discute Ratanabá, ele discute a economia, ele discute a nova ordem mundial. Então, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. É um ser completo, digamos assim. Esse aqui narra a história do Urandir criança. Até ele ter 14 anos, e como foi nossa interação com ele, de uma linguagem, assim, criança, de uma linguagem que mostra tudo que ele passou e o que ele está fazendo. Não é fácil, não. É um exemplo. E eu lancei um outro livro na Hotmart agora, que foi um pouco para trazer à tona as mensagens de JC, que eu comparei com as principais músicas que tem no mundo inteiro, que falam, inspiradas nas palavras de JC, as mesmas mensagens. Então,
como Zeca Pagodinho fala isso, como Cássia Eller cantou. Frases assim, vós sois a luz do mundo. Como que esses artistas interpretaram as mesmas mensagens? Por exemplo, quando Cássia Eller canta Para anoitecer, basta você se afastar. Então ela está dizendo, vós sois a luz do mundo. E é uma coletânea que eu fiz dessas músicas que estão, sim, são as que mais fazem sucesso. Corinna Bale, né, que fala assim, você é uma estrela, que honra é amar você. Que maneira delicada, que é uma maneira muito elegante da gente ver os novos compositores e as mensagens que ele disse. Porque um dos ensinamentos de JC, ele fez o seguinte, ele ensinou, e isso está escrito, né? Ele ensinou na calada da noite o treinamento dos seus apóstolos, dos seus companheiros, dos seus discípulos, que eram muito mais do que alguns apóstolos apenas, né? Os mais chegados eram em torno de 77. Então, esse conhecimento, o treinamento deles, foi passado à noite. E ele disse, que eu sussurrar nos seus ouvidos, vocês irão falar acima dos telhados. E essa mensagem é um pouco do que nós estamos fazendo hoje aqui. Falando acima dos telhados, compartilhando, falando o que ele disse, para que a gente dissesse a boa nova, a boa notícia, a melhor notícia, as coisas boas que vêm. Porque assim, na Bíblia também está escrito, né? Pro mal, basta o que o diabo tem, né? Porque menino é pro mal, é um instante, menino bomba em tudo que é Instagram, e o povo fica falando, não, e cadê o bem? E ele fala, e ele faz muitos ensinamentos, e o que me fascinou nesse estudo sobre JC é compreender os seus direcionamentos. Acho que posso começar? Tem pergunta? Pode. Eu tô tentando me esquivar de um serzinho aqui que tá chacoalhando a câmera a todo momento. Essa aqui é a Medusa. Uma Medusa, que legal, que nome legal. É Medusa essa daí. Medusa, muito interessante a história. Medusa, eles dizem, né, tudo que é mitologia, que a gente diz que é lenda, ou que a gente lê na Bíblia como histórias, tudo isso é baseado em fatos reais. Sim. Medusa, ela provavelmente era, se você for a Dáquila, provavelmente era do grupo Luz, porque tinha a capacidade do seu olhar, a concentração era tão forte, não é que você virava pedra, você ficava petrificado pela sua beleza e pela força do seu olhar. Porque no seu olhar ela falava tudo. A sua capacidade cerebral, com a sua capacidade mental era tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que as pessoas viam como se fosse cobras saindo. Na verdade, uma energia verde em espiral saindo da sua mente. Que talvez essa também tenha sido uma das visões que as pessoas tinham de JC. Porque JC veio aqui com 100% da sua capacidade mental. Todo estudo de JC mostra alguém muito, muito poderoso mentalmente. Então, assim, a sua Medusa aí é uma contraparte, é a outra polaridade, então, dessa força mental que JC foi, que JC deixou como ensinamento, que JC pediu para deixar por escrito, né? É como se a gente fosse hoje em dia, ele chegasse aqui, olha aqui, deixa no Instagram, vai postando vídeo, vai fazendo, as pessoas não estão entendendo, não tem problema. Mais para frente vai fazer sentido. Então, ele pediu para que a gente enviasse essa mensagem, porque ele fez uma cápsula do tempo. Ele enviou uma mensagem numa garrafa, tipo Sting, mandou uma mensagem na garrafa, message no bottle. Ele fez uma mensagem para 2000 anos depois, para agora. E se a gente lê hoje, se a gente lê hoje os evangelhos de uma maneira moderna, quando eu digo para você, vós sois a luz do mundo, falo assim, nossa, que coisa pesada, mas quando eu digo para você, quando você olha para mim, faz-se luz no meu caminho. É a mesma coisa. Então, quando a gente traduz isso para a linguagem de hoje, o que a gente vê de JC? A gente vê um ensinamento muito prático. Primeiro deles, assim, a gente tem que tomar conta do nosso pedaço. O outro é problema do outro.
É muito simples, porque ele fala assim, gente, tua fé é que te curou, tu é que me dizes. Quando alguém pergunta a ele, ele respeita, ele tinha o seu controle absoluto, porque como é que ele tinha como é que ele provava essa capacidade de usar 100% do seu conhecimento, dessa ligação máxima? Primeiro, ele tinha um cuidado muito grande com a alimentação. Então, se fosse hoje, ele não ia no McDonald's com você. Não ia de jeito nenhum. Ele tinha um cuidado muito grande, porque ele sabia dessa importância. Então, tudo aquilo que ele compartilha, que ele vai fazer, ele fala do cuidado que você tem que ter. E além do cuidado com que você vai colocar na boca, que é uma das palavras dele, ele fala o seguinte: o problema não é só o que você coloca na boca, é o que sai da sua boca. Olha a língua! Em resumo, é assim: quem fala do outro não se preocupa com o próprio caminho. Se você está preocupado com o que o outro faz, rapaz, olha para o teu umbigo, olha o seu cercadinho. Então, ele sempre disse isso: cuidado com as suas palavras. Suas palavras são muito fortes. Hoje, quando eu vejo assim, algumas pessoas no Twitter, porque não sei quem tem que morrer, porque fulano de tal é uma desgraça. Não. Ele sempre disse, a força da nossa palavra é muito grande. Jamais diga isso. Então, que a pessoa encontre o seu caminho, que ela colha o que ela planta. Então, quando ele fala, conforme ele vai semeando, né? Conforme ele vai semeando, ele diz assim, algumas vai cair no terreno fértil, outras vão dar bons frutos, como são as suas ações. Vocês serão julgados conforme as suas ações, conforme a sua língua também. Porque ele também sabia do princípio, primeiro, né, do começo da Bíblia, que é citado por João. Ele diz, em primeiro está o verbo. O primeiro que habitou na terra foi o verbo. E o verbo andou com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o som, a palavra, é muito, muito, muito importante como a gente usa a nossa palavra. Só aí já é um ensinamento sensacional. Só aí você fala assim, opa, peraí que eu deixo o que eu estou fazendo com a minha vida. Trazendo para o dia atual hoje, quanto mais a pessoa fala da vida do outro, mais mal a vida dela faz, porque isso gera uma verdade dentro dela de que a vida dela é uma porcaria mesmo, né? Então, é essa verdade dentro de si que JC trazia, né? Cuidado com as suas palavras, porque isso é uma verdade sua. É uma verdade sua. E quando esse som da verdade vibra dentro de você, isso faz o quê? Você cria. Mas cria teu próprio mundo baseado naquele som, naquela vibração que você emanou. Né? Isso é fenomenal, é fantástico, né? Imagina só coisas boas. Essas palavras, assim, e quando você lê com os olhos de hoje, essas passagens que os seus discípulos, vamos chamar assim hoje, os seus seguidores, né? Pô, alguém fez uma live, fez um comentário, né? Postou no Twitter. As coisas que restaram da vasta história, da vasta experiência que eles tiveram com o JC, eles sempre mostram JC absolutamente surpreendente, não só para aquele momento, para o momento de hoje também. Por quê? Porque ele também usava o seu poder para manifestação, para transformação. Então, uma das coisas, né, mais famosas aí que ele fez, transformou água em vinho. É possível? É possível sim. É possível usar a sua mente para que você manifeste as coisas, para que você altere o estado da matéria. Para que, por exemplo, se a gente pegar sei lá, 40 anos atrás, tinha um cara que entortava garfo. Ele interferia na matéria. 30 anos atrás, hoje a gente conhece gente que entorta garfo com a mente? Conhece. Eu tento. Eu vou até contar, porque eu peguei o faqueiro da minha avó e disse, não, vou tentar. Rapaz, entortei o faqueiro da avó, me deu um problema na família, mas um problema tão grande. E aí eu pensei o seguinte, pois então agora eu vou ganhar um faqueiro para fazer tudo, para entortar tudo. Ganhar um faqueiro de ouro, menino, aí não tem coragem. E aí, agora? Como faz? Como é que faz agora? Como é que faz agora? Como é que faz agora? Então, mas assim, Isa, legal, você já está trazendo todo esse aparato de informação que era o conteúdo da live, mas, assim, vamos lá do início para as pessoas entenderem o que é essa biotecnologia. Como é que ele chegou aqui?
como é que foi essa trajetória desse carinha aí. Eu estava enrolando para chegar nisso no final, noite. porque talvez... Boa noite a todos. Porque talvez choque um pouco. Mas o que a gente hoje sabe, a estrela de Belém não era uma estrela. Difícil de aceitar isso? Não. Quando hoje a gente olha para as notícias que estão por aí, para as notícias dizendo, né, até o próprio Pentágono foi a público na Casa Branca e disse assim, não, realmente os OVNIs são parte da realidade, não tem nada demais. Agora não tem nada demais. A partir desse ano não tem nada demais. Até quem falasse disso 2 anos atrás já era, cancelado, né? Só que existe. E nós estamos, e as pessoas hoje, se você procurar, o que tem, tá todo mundo gravando, tá nos céus. Quem eram os Reis Magos? Os Reis Magos não eram o que eles chamam, eram os astrônomos, pessoas muito especiais, pessoas que estavam estudando o céu, eles tinham a hashtag lá, Estude o Céu, e eles estavam acompanhando mudanças no campo magnético. Quando eles viram a estrela de Belém, falaram, opa, isso aí é para a gente acompanhar. Mesmo porque tinha que ser um objeto que voava, porque acompanhou e direcionou todas as noites os Reis Magos até que eles chegassem. Então, não era a estrela de Sírios, acompanhava. Então, não era Pleiades, que estava lá, um conjuntinho de estrela, não era Alcione. Então, algo que se movia, né? Algo que se movia, algo que se movia. Então, a história que a gente sabe é que JC, ele veio à Terra. Ele veio com essa tecnologia, biotecnologia, que ele vai usar mais para frente, lá no final, para... vão se passar pelo menos 70 anos para ele usar essa tecnologia de novo. Então, ele chega na Terra. Ele não chega na Terra bebê, ele não nasce aqui, ele vem tem alguns filmes que mostram, que eu fiquei muito impressionada, que são alguns flashes assim prateados que se tornam vermelhos. Quando torna vermelhos, parece que cai algo na Terra assim. É muito, muito chocante isso. Você fala, acho que estou entendendo a estrela de Belém. Então, né? Porque tem filme sobre isso. Então, isso é bem interessante. Então, mostra que eles estão aí. Se a gente pegar alguns filmes no próprio canal de Dáquila, tem muita coisa, assim, rapaz, isso aí foi filmado. Não dá para dizer que é fake news. Então, a gente está juntando assim, é provável que essas tecnologias, 2000 anos para a eternidade, não é nada. 2000 anos é um piscar de olhos, né? Então, é provável que sejam tecnologias passíveis de terem sido utilizadas. E JC vem para cá com uma mensagem, vem para cá com um objetivo. Ele tinha 100% das suas habilidades, formou um grupo para que esse grupo usasse a sua tecnologia, usasse a tecnologia mental, utilizasse os seus princípios, os seus ensinamentos, utilizasse os exercícios, né? O que ele falava sobre aumentar a sua frequência cerebral, assim, tipo, o que é da Terra? Deixa na Terra, cara. Vamos pensar mais para frente, como é que a gente alimenta o mundo? Como é que vocês vão passar essa palavra para um tempo que virá? Ele não dizia que era para aquele tempo, para o tempo que virá. É possível, coisas que ainda eu não consegui identificar, quais eram os sinais que ele deixaria que o tempo é chegado. Eu não encontrei isso nos evangelhos ali. Eu fui encontrar mais em Salomão, quando ele dizia assim, os tempos são chegados quando o céu mudar de cor. E hoje, se você olha o entardecer, não é o mesmo entardecer. Se você olha o mesmo céu, o céu está rajado, realmente tem linhas. O céu é rajado, o céu é mais claro, o céu ele está em cor de rosa esquisito. Ou seja, eles estavam mencionando tempos onde a magnetosfera deveria ser alterada. Aí a gente vai para a física e pergunta, o que está acontecendo na magnetosfera? E aí a gente começa a entender a física e a Bíblia. A física e a citação. Porque as alterações no campo magnético na Terra é real. Ela está acontecendo, está sendo avisado. Quando você pega o que aconteceu na Turquia, se foi
pelo homem ou se foi pela natureza, há sérias controvérsias. Mas foi avisado que ali haveria um fato para prestar atenção. Com aquela... existe agroglifo e agora existe aeroglifo, né? Porque aquelas nuvens vermelhas ali formando um símbolo, como se fosse uma boca, aquilo é um aeroglifo, né? Não sei outro nome. Sinalizações para perigos. A magnetosfera, que é essa camada que protege a Terra, né, de raios cósmicos vindos de todas as direções e frequências luminosas, ela está se enfraquecendo. Então, quando o governo do caos fala em mudanças climáticas, primeiro ia esfriar, né? Mas agora vai, não, primeiro ia aquecer, agora vai alterar, depois que eles vão dizer que vai esfriar. A verdade é, vai esfriar. Todos os governos sabem disso, todas as nações sabem disso. Todas as nações sabem que as alterações na magnetosfera são reais. As chuvas não são por acaso. Essas chuvas que aconteceu ano passado em Petrópolis, esse ano no litoral de São Paulo, não é normal. Por quê? Porque estamos numa mudança magnética da Terra, onde a gente tem a proximidade de ondas moduladoras que chegam do espaço. Isso, acho que foi na NASA, essa semana, que eles publicaram que os pesquisadores conseguiram identificar que por trás da Lua, eles já estão identificando campos magnéticos de força que chegam como pulsos, que eles não sabem de onde vem. Pesquisando, não sabem, quer dizer, eles não declaram, né? Eles começam a dizer devagarinho para a população. O problema é da população juntar informação. Eu estou explicando essa parte da física para explicar o que ele veio fazer aqui. Então, existe uma alteração magnética na Terra, cíclica, normal, faz parte do bailar da Terra no tecido cósmico. Então, são pulsos que chegam a 5.125 anos, a cada 13 mil anos já foi verificado pulsos fortes como esses, porque aí você vai pesquisar o que acontece no gelo eles conseguiram identificar materiais que não são da Terra, só apareceram em impulsos mesmo. É um estudo muito legal. E aí a gente sabe, bom, estamos nessa fase desses pulsos. A magnetosfera está se alterando, o clima está se alterando, o céu muda de cor. É muito provável, então, que os astros, né, que a gente fale, como a Bíblia cita, né, os luzeiros, que eu coloquei um luzeiro no dia, eu coloquei um luzeiro para guiar à noite. Então, que os luzeiros, são eles que se movimentam. Se estudar um pouco o movimento do Sol e da Lua, dá para entender que a Terra está parada. E é o Sol que se mexe e a Lua que se mexe. Então, nós temos o geocentrismo, não é o heliocentrismo. E eles são como se fossem bolas num campo magnético. Quando houver esses raios, esses pulsos mais fortes, é muito provável que sejam eles que parem por essa influência magnética. E aí vem os dias de sol, de escuridão, entendeu? Porque você para esse movimento, depois ele entra no eixo outra vez. Então, JC, quando veio aqui, fala sempre de um tempo vindouro, tempos serão chegados, começa a trabalhar você, começa a perceber, começa a entender que existe algo maior, porque isso será necessário mais para frente. Vai falando a boa nova. Os apóstolos sempre iam primeiro para contar essa boa nova, essas experiências físicas dele, esse domínio que ele tinha. Ele tinha esse domínio dessas ondas moduladoras, que é o que eles chamam, na passagem, onde ele vai falar para Talita. Talita, se levante. Por quê? Como é que JC, como é que a tecnologia hoje explica o que aconteceu? Ela tá lá, as pessoas acham que ela morreu, e aí vão chamar a JC vem, e aí ele fica esperando, espera 24 horas, e 32 horas, e 36 horas, e meu Deus do céu, o que vai acontecer? Quando passam esses 3 dias, né, o povo desesperado, ele vira e fala, Talita cumi, Talita se levante. Ou seja, ele usou a frequência, essas ondas que chegam na Terra, que eles chamam de linha do tempo. A gente é ultrapassada por essas linhas do tempo todo instante, né? Passa uma linha positiva, uma linha negativa, uma linha neutra, que é ondas que vêm do espaço. Então, ele teve que esperar 72 horas para que a linha mais forte se aproximasse dele, para que ele usasse o controle
dele e ele pudesse falar pela palavra, usar a voz, porque ele não tocou nela, né? O que se diz é que ele disse. Então, quando ele fala isso, ela se levanta. Ele usou a frequência sonora dele, a modulação sonora. Lembrando que a característica masculina é a modulação sonora. A feminina é o olhar, é o sorriso. Mas é o homem que tem a palavra. Né? Aí tá, as feministas tá tudo louca agora, né? Mas beleza. Ele usou a modulação sonora que ele conhecia, amplificada pela onda que chegava no espaço. Então, é assim, usando essas linhas do tempo, que a gente consegue identificar hoje e usar isso para fazer o que a gente diz que é milagre. Não, milagre não. Milagre é uma precipitação de prótons e elétrons que estão em suspensão, que obedecem a comandos mentais fortes. JC tinha seus 18 canais como homem, eles tinham a total sincronia entre os canais cerebrais. Canal cerebral, sabe, de eletrocefalograma? Aqueles que tem aquelas linhazinhas assim? Para homens são 18, mulheres são 37 canais. Tudo bem que é mais difícil colocar usar, né, mulherada? Vamos começar a usar esses canais aí para melhorar as frequências vibratórias aí desse nosso universo. Tem exercícios para como é que você faz para sincronizar seus canais. Faça várias coisas. Faça atividade física. Você vai pensar em alguma coisa. Você escreve o que você quer, né? Por exemplo, carro novo, eu quero esse caminhonete, eu gostei dessa caminhonete, esse ano é exatamente isso que eu quero. Inspira, serra os dentes. Quando você serra os dentes, assim, encosta dentro, você amplifica a sua onda cerebral. É como você desse um choque na bateria, como você fizesse os seus canais cerebrais entrassem em sincronicidade, como uma onda do mar. Você tem uma onda, outra. Como é que você amplia a onda? Quando essas ondas começam a se encavalar, ou seja, elas entram em fase, onde eu tenho onde eu tenho o mesmo ritmo, eu tenho a mesma banda de frequência, eu amplio a onda. Depois eu posso modular. A gente está usando essa tecnologia agora. Era o que JC fazia quando dava a sua voz de comando. Então, ele sabia sincronizar suas ondas cerebrais. Hoje é possível. Nossa, existem muitas pessoas para você entrevistar que fazem isso com maestria. Otávio Reis, Charles Ferreira de Souza, eles ensinam essas técnicas sensacional de fazer. Essa dica aqui é uma dica, assim, para todo dia, né? Uma outra aqui, apertar o lóbulo aqui, embaixo da orelha, o lóbulo aqui, os dois lóbulos. Isso dá pequenos choques que fazem com que a gente... choques no cérebro. JC tinha tudo isso. JC tinha todas as técnicas. E ele foi ensinando isso para as pessoas. E ele foi mostrando. Assim, é assim que faz. Aguarde as ondas. E ele usou essas mesmas ondas, essas frequências que chegam na Terra, ele tinha que saber sentir. Tinha que parar, esperar o tempo. E o povo tudo na orelha dele. O povo tudo na orelha dele. Ah, porque ela vai morrer. Ah, meu pai do céu. E tudo... Disse que ia fazer e não fez. Olha aí. Para fazer milagre, não veio. E ele nunca disse que ele fazia milagre. Ele usava a tecnologia. E aí, sabe quando uma pessoa pega no manto dele e diz assim, me cure, e ele olha para trás e fala assim... Alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí, ele pergunta o que ela quer. E ela diz assim, eu quero ser curada. E aí, ele fala para ela, tua fé te curou. A gente fala fé, de acreditar, tenho que ter fé para acreditar em tudo que está acontecendo nessa live. Não! A tradução da palavra fé é concentração, foco. Você já viu alguém diferente que tem aquele sangue nos olhos, que tem aquela vontade de fazer, não realizar? Não tem. Não tem. Nós somos essas pessoas que quando pega para fazer, vai fazer. Porque você direciona, você canaliza, você entra em sincronicidade, você e seu objetivo. Você vai emitindo onda e você vai aproximando esse objeto que você quer de você. Você entra nessa frequência, você põe foco. Você, essa concentração mental. Isso é fé. E quando ele fala para ela, ele dá o ensinamento. Dá um ensinamento assim, larga de ficar pensando na vida dos outros, larga esse TikTok, meu pai do céu, olha, presta atenção nas coisas,
Você quer se curar? O corpo é seu! Ele sempre disse isso. Olha, presta atenção. Você, ele fala coisas maravilhosas. O que ele ensina, assim? Ele ensina, vós fareis maravilhas muito mais do que eu. Rapaz, como assim, JC? Ele diz, vós sois deuses. Eles dizem, ok, eu sou Deus do meu destino. Eu sou dono de mim. Eu sou dono do que me acontece. Eu sou dono do destino. Ele está dizendo isso. Eu vou te interromper porque hoje coloquei uma coisa para divulgar a live, enfim, né, para quem quisesse ter um pouco mais de conhecimento. E coloquei exatamente isso. Né? Que imagina nós, deuses, com todo o poder que nós temos, pouco conhecimento, mas muito poder, né? Quando desenvolvermos todo esse conhecimento, eu acho que vamos conseguir utilizar todo esse poder também. Por isso que o conhecimento é a base de tudo, né? Então, é exatamente isso. Nós, como deuses, estarmos delegando as nossas funções, as nossas responsabilidades para um Deus que a gente não vê, para Jesus Cristo, que veio aqui e nos ensinou tudo isso e disse que a gente podia fazer mais se a gente buscasse esse conhecimento, e a gente ficar delegando funções exatamente se eximindo das nossas responsabilidades, né? Por isso que é milagre ou biotecnologias? Né? Será que a gente tem essa capacidade de fazer isso? Ele disse que sim. Então, por que não vamos tentar fazer? Né? E aí, para a gente tentar, tem que começar. Tem que ensaiar, tem que escrever, não é? Tem que pensar. Porque, assim, até a própria história do livro sagrado diz assim, não foi num minuto só que Deus fez tudo isso aqui, não. Primeiro ele falou, depois se materializou, depois veio isso, depois veio aquilo. Então não foi assim tão rápido. E a gente que é assim, não, olha assim, eu acho ótimo que assim, como é que Deus vai pagar esse boleto? Desculpa, tá no seu endereço, não tá do endereço de Deus, não. Então, tá no nosso. A gente é que tem que fazer, a gente que tem que se superar, a gente que tem que abrir essa cabeça, usar essas tecnologias que ele veio deixar para nós. Quando a gente atualiza as mensagens dele, assim, cada vez que eu leio os evangelhos e eu vejo essas maravilhas, sempre esteve escrito tudo isso. Ele sempre deixou uma mensagem de empoderamento para as pessoas, para todos os seus apóstolos, para todos. O sermão da montanha é esse, vós sois deuses, vocês vão fazer tudo, vocês são prósperos, assim, prosperidade para ele não era só essa riqueza que a gente acha que é, mas amigos, palavras. Ele tinha todas as portas abertas, ele tinha todas as facilidades. JC, quando houve o beijo, né, para identificar quem era ele, tudo combinado, ele teve que ser identificado porque a população protegia ele para ele não ser preso. Isso é ser próspero, e isso é fazer a diferença. Ele fez a diferença para as pessoas do tempo dele. Ele, talvez, pelo que a gente estuda, ele nunca saiu daqui de perto. Ele sempre esteve muito próximo. Quando a gente consegue pensar um pouco mais elevado, quando a gente consegue nos preocupar com os nossos verdadeiros interesses, o que a gente veio deixar na Terra, qual foi a mensagem, qual é o nosso legado, quando a gente consegue se conectar a isso, a gente consegue, sim, estar na mesma frequência que ele. A gente consegue entender que não cai uma folha da árvore que ele não saiba. Que ele está em tudo, porque ele disse isso. Quando 2 ou mais pessoas estivessem falando em seu nome, lá ele estaria. Pois ele está. Pois ele permite que essa frequência seja passada na nossa voz, no nosso olhar, no nosso conhecimento, nas pequenas coisas, nas pessoas que a gente agrega. Então, essa grande magia que ele deixou é perene. Isso está à nossa disposição. Quanto mais a gente se liga nessa verdadeira mensagem dele, mais a gente é capaz de mudar o mundo. Mais a gente é capaz de cumprir o que a gente veio fazer aqui. Claro que nós, pessoas que são especiais, porque nós somos especiais, porque ele disse isso para nós. Vós sois deuses. E ainda mandou deixar por escrito. Diga para estas pessoas, lá no futuro, vós sois deuses.
ele deu esse empoderamento para que a gente faça a diferença. Então, eu acho, assim, uma honra você me dar essa oportunidade de contar um pouco dessa visão que eu tenho muito próxima, muito no dia a dia, que eu quero passar para as pessoas. Olha, a próxima vez que você, assim, só um instantinho, dá uma lidinha ali, pega uma mensagem e fala assim, caramba, se fosse hoje, como ele diria isso para nós? E esses ensinamentos dele, todos explicados pela física. Que bacana. E todo esse aparato, toda essa caixa de ferramenta que ele tinha, vamos chamar de caixa de ferramenta, né? Porque cada situação ele utilizava uma ferramenta, né? Uma biotecnologia ele utilizava. Nesse período que ele veio, ele densificou, né? Ele não estava num corpo adâmico como nós, mas ele densificou, certo? Quando ele foi levado para estudar com os essênios, né? Nessa parte dessa história aí, ele aprendia ou ele ensinava essa parte aí? Como é que funcionava isso? Olha, muita parte dessa história que a gente ainda não conhece. Eu sou apenas uma estudante. O que eu sei dele, o que eu sei dele, assim, o que eu pude pesquisar, eram as duas coisas. Porque ele veio passar uma mensagem e ele veio se desenvolver enquanto homem. E é tão precioso estar na Terra, mas tão precioso que eles vêm à Terra para sentir o que são as emoções. Porque é só aqui na Terra que tem isso. E as emoções são a chave para que a gente evolua. Veja bem, quando a gente tem... Espera aí, agora chegou no ponto. Acho que isso daí agora as pessoas vão começar a raciocinar. Repete de novo. Então, o segredo dessa caixa de ferramenta esses seres extradimensionais virem aqui e conseguir desenvolver todas essas emoções, esses 100%, para conseguir utilizar, ou seja, passar para um outro plano, fazer o que com essas emoções aí? Esse combustível, a emoção é um combustível que dá a nós, que estamos aqui vivenciando isso, e a toda a escada evolutiva, o combustível para a evolução. É como você desse um salto. Pensa numa bateria de carro, você dá carga na bateria, pá! Entendeu? É um super combustível. Assim, a gente tem um combustível na moto e tem um combustível de avião. Então, é outro combustível. Essa emoção é o que vai dar essa propulsão. Propulsão não só para nós alcançarmos patamares que nenhum ser humano jamais sonhou, mas como para toda a escada evolutiva andar. E em que direção a gente anda? A gente anda para o princípio. Nós estamos evoluindo para que um dia a gente alcance Deus. Só que Deus evolui. Então essa jornada é eterna. E essa que é a grande experiência. Porque a jornada não termina. Ela é sempre um patamar a mais. É como se a gente estivesse nessa escola da vida, a cada dia, um degrau da escada evolutiva. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Parou num degrau, ficou 2, 3, 4 meses, é mais ou menos assim que funciona. Ah, entendi como é que é essa frequência aqui. Bora pro próximo. Não se demore. Você sentiu como é que essa frequência identificou na sua vida é feita de ciclos, entrou nesse patamar, identificou o próximo. Você vai ganhando bagagem e assim a gente vai evoluindo. A evolução é de nós até Deus. Deus evolui. Deus é uma onda em movimento, é uma frequência em ação. Ela está sempre, é uma frequência, se ela é uma onda portadora, que contém a informação de tudo que foi e será. Então, essa onda que leva tudo, né? Essa evolução é o que faz com que todas as camadas que existem, todas as dimensões que existem, elas possam evoluir. E o combustível para isso é essa emoção. O combustível é para a gente também. Sabe aquele dia que você chega e fala assim, basta! Chega, é hoje que eu viro o jogo. Aquela coisa que vem de dentro, que faz você levantar. Essa é a força. Para algumas pessoas, é pelo uso da carga elétrica.
gerada por raiva, inveja, ódio, orgulho, que é um conhecimento assim, bastante diferente do que a psicologia fala. O outro é pelo combustível, pela carga elétrica da alegria, e outro é pela frequência sexual. São 3 tipos de combustível que a gente usa. Conforme a pessoa, é um tipo de combustível. Mas todos nós seremos afunilados para a compreensão. É porque conforme a situação, você tem que usar um combustível diferente. Sim, sim. Então, você aprende a modelar, modular. Aí vem a origem da palavra namorar, que namu quer dizer modelar, modular. Então, quando você tem esse aprendizado dessas ondas, vamos imaginar a alegria como uma banda de frequência, como uma estação de rádio. É uma estação de rádio que vai tocar samba. Ou uma estação de rádio que vai tocar um sofrejo, entendeu? Como é que chama isso? Um sertanejo de sofrência, entendeu? Sofrência. Não é bom nem ruim. São estações de rádio, combustíveis diferentes. Ou uma música que te deixa apaixonado, uma música romântica. São 3 estações de rádio. Você, com o tempo, você aprende a usar uma estação de rádio para fazer uma coisa e uma estação de rádio para fazer outra. São todas potentes. Em geral, as pessoas têm uma determinada banda de frequência mais potente. JC tinha a frequência essa da neutralidade, do caminho do meio. Por que que ele tinha isso? Dessa neutralidade. Ele usava a força da neutralidade porque ele dizia para as outras pessoas, cuidado com a sua língua, como a gente falou, é a tua fé, tu é que me dizes, preste atenção no dia. Quando a pessoa está vibrando nessa linha do meio, dessa neutralidade, ela faz o seguinte, ela tem a compreensão do todo e de tudo. Ela compreende todo mundo e respeita todo mundo como elas são. Ela compreende a situação como um todo. É a pessoa que chega, olha, entendi o que está acontecendo, vou me modular conforme a frequência. Quando ele vai falar, quando Lázaro não morre, né? Lázaro está numa pedra, num mundo paralelo, e ele fica lá plantado, JC fica plantado, esperando o povo tudo desesperado, e ele fica lá esperando. Quando dá onda, ele fica na neutralidade. Neutro. Isso, neutro não é bobo. Neutro Sim. É prestando atenção. Prestando atenção nos sinais da natureza, nos sinais do céu. Quando ele está prestando atenção em tudo, aí ele fala, ô Lázaro, saia. Sai daí, meu filho. Sai daí. Ele não disse levanta, então ele não estava deitado. Ele disse saia, então ele estava em outra realidade. Sim. Sai desse túnel e vem para essa realidade. Então ele dá o comando para ele sair. Mas como é que... Isso com o povo, tudo desesperado. Se você olhar a Bíblia assim, como é que ele toma essas decisões, as pessoas estão tentando entrar na casa pelo teto. Tem gente espalhada para tudo quanto é lado. É o povo tudo chegando. E a gente dizendo, olha, acabou o vinho, olha, acabou a água, olha, não tem peixe, acabou o pão. Tudo para ele, entendeu? Tudo na orelha dele. E ele impassível. Você consegue pensar em Jesus assim, dando piti? Não vai dar. Ele vai usar a linha do piti quando é necessário. Quando ele vai ao templo. Lá, ele vai tratar o que a gente hoje chamaria como mercenários, né? Ele vai tratar esses mercenários, ele vai tratar eles com a banda de frequência que eles entendem. Aí o cara chega lá e fala, que é isso, cara? O que você está fazendo com a população? Ele vai lá e dá na mesma banda de frequência. Mas não era assim que ele falava com os apóstolos. Outra modulação. Não tem nem bom, nem ruim. Tem a energia adequada para aquela situação. Assim como na nossa vida. Só que, se você ler os evangelhos hoje, você vai ver isso muito claramente. Ele tinha esse domínio. Ele tinha o domínio de si próprio, que é o que ele diz. Cuida do seu barraco. Faz a sua parte. E aí, quando vocês estiverem preparados, vocês irão falar com a população. Eles tinham uma série de ativações que deveriam acontecer. Eles deveriam ver a língua de fogo, né? Literalmente, línguas de fogo que iriam cair, que é uma preparação para que eles estivessem prontos para falar com a população.
para poder passar a boa nova. E nenhum dos apóstolos morreu, não, tá? Essas coisas que, um foi morto desse jeito, na cruz de ponta cabeça. Não, 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 não. Todos eles... Aí já entrou um bocado de fake news que hoje a gente consegue entender. Hoje a gente entende a narrativa. Hoje a gente entende como é que eles estão mudando a história. 100 anos atrás tinha isso? Não, né? Não fazia sentido. Mas quem é que escreveu ou fez uma pequena adaptação aos evangelhos tradicionais? O Concílio de Nicéia. Eles já sabiam disso, eles já sabiam que iam fazer. A Bíblia não foi alterada? Foi, sim, porque tem contradição, porque tem hora que tem reencarnação, tem hora que não tem reencarnação, tem que entender o jogo geopolítico. É uma pena dizer isso? Tem um Deus bom, tem um Deus malvado, tem um Deus bipolar ali dentro. Nossa, não perde as lives do Otávio Reis. Nossa, quando ele fala do Deus bipolar, você se mata de rir. Fala assim, mas é isso. Por quê? Foi como eles foram conseguindo adaptar a história para a compreensão daquele momento. Só que toda a Bíblia tem uma parte sensacional que são esses ensinamentos. Que você lendo hoje, você fala, entendi, ele está falando da física. Só que, há 100 anos atrás ele não tinha física quântica. Nem há 50 você compreendia. Então, hoje você consegue entender. Hoje você consegue entender o entrelaçamento quântico. Hoje você consegue entender esses processos que acontecem, que eles assim, vai lá, faz sua parte. O povo lá vai saber. Então, o que ficou como relatos para nós da vida dele são ensinamentos da física que a gente tem que traduzir para os dias de hoje, mas mais do que traduzir. Usar, né? Usar. Porque não fica ligado no TikTok dos outros, se fez dancinha desse jeito, que fala, mas não, gente, foco, direcionamento, porque aí você vai fazer a diferença para você. Quando você como faz ele diz, né? Não sejais homens de pouca fé, né? Não sejais homens de pouca fé. Ou seja, tenha foco, né? Pouco foco não, tenha muito foco. Muito foco. Boa noite a todos, boa noite a todos. Dá uma boa noite para quem está chegando, para quem já está aí, bem bacana. Uma coisa muito interessante nesse ponto de biotecnologias, que são as polaridades, né? Aí entra uma questão muito interessante, né? E aí, Jesus casou, não casou? Como é que aconteceu esse negócio de teve filho, não teve filho? Como é que ele transformava água em vinho com a questão de polaridade? Como é que funciona isso? Bem, bom, polêmico, hein? Mas vamos lá. Sim, Jesus, adoro, né? Adoro. Jesus casou, Jesus não teve só Maria Madalena. Hoje, muitos historiadores já mostram que o papiro, escrevendo das bodas de Canaã, era, sim, o casamento de Jesus com Maria Madalena, que Jesus teve várias namoradas, não teve uma só, e ele tinha que ser casado, porque ele era judeu. É inadmissível, principalmente naquela época, que ele não fosse casado. Por que o judaísmo fala muito do casamento? Porque é a união das polaridades. Veja bem, homem 18 canais, mulheres 37 canais. Nós juntos, nós temos essa possibilidade de chegar a um a mais. Eu tenho o dobro de você mais um. Este um a mais é o que nos leva a Deus. Esse canal, essa junção, quando a gente junta... Então, primeiro a gente namora. Namorar, modelar, sincronizou a onda. Quando a gente faz uma onda do mar que sincroniza, a gente amplifica a onda, a gente aumenta. Quando a gente aumenta, a gente casamento. Casa, aumento. Aumento da prosperidade, dos filhos, dos amigos, das viagens, do conhecimento. Então, os judeus sabem disso. Para Jesus, ele tinha que ser casado. Ele namora muitas mulheres durante o seu tempo, ele casa com Maria Madalena, um dos filhos de Jesus é Barrabás, então por isso que quando fala, Jesus mesmo diz assim, não, solta Barrabás, porque era filho dele. Ele sabia o que ele iria passar, mas não era para Barrabás. Quem manda soltar Barrabás, ele mesmo fala para os apóstolos dele, fala assim, grita Barrabás porque eu me garanto. Então, já começa cara. E Pôncio Pilatos era discípulo de JC. A mulher de Pôncio Pilatos era discípulo dele também.
sabiam muito bem. Um dos livros que eu li fala o seguinte, que Pôncio Pilatos, à noite, chega para JC e fala assim, JC, cai fora, chave tá ali, você sabe que você tem poder de passar, atravessar a parede, vai embora, porque o que vai te sobrar para você não vai ser bom. E JC fala assim, deixa comigo. JC, cai fora que dá tempo. Deixa comigo que eu sei o que estou fazendo. Aí, o JC vai passar por parte de todo o cenário lá, até que alguém vai ajudá-lo na cruz, né? Então, realmente, JC foi espancado, o negócio foi bem feio, mas ele sabia que ele tinha concentração até para suportar isso. Concentração mental. E aí, quando você vai em alguns, na filosofia japonesa, ou chinesa, oriental, sempre tem esse tratamento de samurai aí, que tem uma força mental para aguentar tudo. Então, porque é sempre na mente, né? Toda arte marcial, primeiramente, tem muito treino físico. Mas é igual o jogo de tênis, gente. Quem é que ganha o jogo de tênis? Quem tem treinamento mental. Porque força e treino todo físico, né? Você chega numa final de US Open, é de igual para igual ali. Ganha a mente. Então, esse treinamento mental o JC tinha. E aí, ele vai passar tudo isso, até que pegam a cruz, né? Que Simão Cirineu, nas Bíblias até cita o nome dele, que vai pegar a cruz dele. E depois que tudo acontece, JC, ele vai viver muito mais tempo. E ele vai ter uma filha com Maria Madalena, chamada Sara, que aí é onde a linhagem, né? Que o Santo Grau existiu mesmo, era um cálice de ouro mesmo, nas dimensões exatas, mas o cálice foi tanta guerra atrás desse cálice que o cálice foi desaparecido da Terra. Assim, foi desaparecido, eu acho que é uma boa palavra. Uma varinha mágica nele. Tipo, vem cá, passa ele para outro lado, porque está dando muita confusão. Por quê? Tem vários outros exemplos de casais que usaram a sua modulação, a sua modelação para materializar coisas. Um desses casais é Salomão e a rainha de Sabá. Eles tinham um cálice e eles faziam eles precipitavam e essa bebida ajudava na longevidade e nesse conhecimento, na sabedoria e tudo mais. Por quê? Porque uma precipitação, né? Como a gente falou desse milagre, essa precipitação de prótons e elétrons, que fazia com que eles realizassem o seu próprio milagre. A rainha de Sabá e Salomão conseguiram fazer isso para eles. Maria Madalena e JC tinham a frequência universal. A frequência universal eu consegui falar em todas as bandas de frequência. Qualquer um entende minha mensagem. JC tinha essa habilidade. Porque hoje a gente... eu gosto desse cantor, eu não gosto daquele. Então, nem todo mundo tem a habilidade da frequência sonora que fale a mesma língua para todo mundo. Ele tinha isso, Maria Madalena tinha isso. Então, Maria Madalena era muito sábia. Maria Madalena tinha os seus domínios mentais. Maria Madalena é uma dessas perseguidas aí, né? Das elites, né? Sim. Então, eles tinham... acabou com a Maria Madalena, né? Hoje já começa a aparecer muita coisa de quem foi ela. E eles tinham, como eles tinham essa energia multivibracional, eles tinham esse cálice sagrado que conseguiam materializar e compartilhar com todas as pessoas. Eles tinham essa frequência universal. Por isso que nós hoje, né, que representamos aqueles que vamos falar a boa nova para as pessoas, temos que juntar cada um de nós uma habilidade. Porque JC deveria ter, sei lá, 4.000 habilidades, deveria ser realmente um homem que fazia de tudo, de conseguir ler pensamentos, sonhos, de identificar o que a pessoa precisava, de identificar quem é que tocou na minha roupa. Então, ele tinha muito treinamento. E ele vai ser treinado, quando ele fica lá mais para frente, nos 40 dias, por Simão Cirineu, que era um sábio, né? Simão Cirineu, o sábio das montanhas. Sempre tem um sábio aí para ajudar. E sempre vive em montanha. Tudo que é sábio vive na montanha. É muito interessante, porque aí você me lembra da história dos
dos monges, né? Os monges, né, que vivem nas montanhas, né? E os monges têm o conhecimento, né? Não sei qual o conhecimento que eles têm, mas se diz, né, que eles têm o conhecimento e vivem nas montanhas. Então é muito interessante. Essa história de Maria Madalena e Jesus Cristo. Hoje, como é que você pode abordar isso para as pessoas, casais? Como utilizar, modular essa frequência aí para conseguir atingir objetivos? Por É, exemplo, o casal está de joelho orando para Deus, orando não sei mais para quem, não sei para que consiga ter a saúde, para que não sei o que. Na verdade, as pessoas elas oram para não ter doença, né? Ou seja, já estão com a verdade da doença dentro delas, né? Ou elas oram para não ficarem pobres, ou seja, a pobreza já é uma verdade na vida delas. Ou elas oram para, sei lá, para não perder os bens materiais, ou seja, foram doutrinadas a orar, ou seja, orar é trazer de dentro de si aquilo que você quer materializar isso, né? Então, quanto mais negativo para o lado negativo se ora, mais se cria coisas negativas, né? E com certeza Deus não está nem aí para essas coisas, né? Porque Deus é abundância, riqueza, prosperidade, é tudo isso. E como é que as pessoas podem utilizar essas biotecnologias hoje de uma forma positiva, mudando esse conceito, esse padrão de pedinte, de pedinchão, digamos assim, né? Sair daquele negócio de pedinte e se transformar realmente num Deus criador, criar o seu próprio mundo conforme o seu conhecimento, a sua realidade, enfim. Né? Como é que você traz isso para nós? enquanto casal, você escolheu, né? Você escolheu. Você pode não escolher isso mais para frente, mas se nesse momento você acordou de manhã e falou assim, não, realmente é a pessoa que eu escolhi, ou seja, já tem toda uma intenção aí. Vocês precisam entrar em sincronicidade. A primeira coisa é aquela cumplicidade que você basta olhar, já sei que você quer a colher, né? É fazer junto. O treinamento é todo dia. É o treinar, fazer junto. Não é contra, é a favor. É sempre. Uma das coisas que também JC falava assim, a maneira com que você fala, né? Como é que você trata o seu parceiro? Como é que você se refere a ele? Mesmo em pensamento. Quando você consegue ampliar pequenos gestos que sejam de bondade, de cumplicidade, de fazer junto, de carinho. Quando vocês conseguem ter esse tempo, precisa achar o tempo, que sejam 5 segundos, que sejam intensos, dos dois, modulando e modelando, sabendo que estão fazendo isso com atenção. Sabe a hora de comer junto? Fala assim, nossa, que bom que estamos juntos. Que bom que a cada segundo junto é fantástico. No dia a dia, nas pequenas coisas, você chega em grandes coisas. Como que planeja tudo? Planeja o dia a dia da casa, a rotina, o trabalho, o ir e vir, onde planeja. Existem, assim, como vocês dois desenham junto o futuro de vocês? Todo dia é uma página que abre. Como que é esse tratamento? Todos os ensinamentos que eu leio, e também é sempre o favorecimento do casal fazendo as coisas juntos. Por quê? É o treinamento durante todo o dia que faz o lazer ser junto. Eu gosto de jogar futebol? Ok, eu vou assistir, você faz essa parte, eu faço a outra. Quando você faz essas coisas em casal, você acaba amplificando e aumentando a possibilidade que você tem de ampliar aquela onda de maravilhas. Essa é uma das coisas. Existem exercícios que vocês podem fazer junto, de visualizar o futuro juntos, de escrever o que vocês querem juntos. Queremos isso. Como que a gente quer a casa nova? Como que a gente quer a educação das crianças? Como que a gente quer até a lista do supermercado? Sempre junto, junto, junto. Tão junto, mas tão junto que vocês se tornam um. Quando vocês são chamados, assim, a gente tem uma amiga que fala assim, sim, chama Kátia Hanna. Kátia Hanna é um nome só, é Kátia e Hanna. Não, é um nome só. Quando vocês um nome só, vocês estão sendo reconhecidos com uma só vibração. Vós sois um. Porque vocês aprenderam a modular em todas as frequências. Vocês ouviram todas as músicas juntos. Então, você vai ampliando tudo isso. Aí sim, vocês conseguem. Essa união é que faz você chegar a Deus. Por quê? Porque é no movimento que se chega a Deus. Não é orar parado, é hora da ação. Quando essa ação é junta, essa ação
ela vai levar a Deus. E Deus está em tudo e está em todos. Em tudo que é movimento. Então, é muito o cuidado um com o outro. Então, quando a gente vê casais longevos juntos, fazendo mimos um pro outro, assim, rapaz, olha que maravilha! Que legal. E a pessoa solteira, como é que ela vai fazer essa movimentação dessa energia, dessa manipulação dessa frequência? Primeiro, se você quer uma frequência para ter alguém ou você quer uma frequência para realizar seus objetivos. Se é para realizar os seus objetivos, a mesma coisa. Planeje no papel o que você quer, escreva. Comece a juntar informação, comece a colocar foco, 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 foco e ação. Cada dia um pedacinho nessa história. Tudo é treinamento, é treinamento. Beleza, aprendi isso, aprendi aquilo. E foco no que você quer. Escolha um objetivo. Gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser o carro novo, não importa. Se você escreveu e colocou ali, fica olhando a listinha, põe uma data. Até que data que eu quero que isso realize? Foco, 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 foco. Não tem quem não realize. Pode ser que seja assim, eu pensei em 15 de março, acho que não vai dar tempo. Então tá, 1º de abril, 2 de abril, 15 de abril, você vai ajustando. Chegou nessa data, não deu? Mas com toda certeza, o seu conhecimento sobre aquele assunto e essa modelagem do que exatamente quer, vai acontecer. Mesmo, isso também pode funcionar se você quer. Você quer um parceiro ideal? Eu acho ótimo. Vou até contar aqui, posso contar com um amigo nosso, assim, encontrou a alma gêmea? Ótimo. Ele sentou e falou assim, pois eu vou resolver isso aqui. Hoje eu vou resolver. Que mulher que eu quero? Eu quero uma parceira. Mas aí ele começou a escrever. No começo, ele escreveu, eu quero que a parceira, ela faça academia comigo, tudo que ele queria que ela fizesse junto com ele, o gênio que ela queria. Eu gosto de mulher que é desse jeito e tal. Aí depois ele parou e pensou, falou assim, como é que eu vou reconhecer que é ela? Eu tenho que ter um jeito de reconhecer. Pois já sei. Pois ela vai ter cabelo encaracolado. Vai ser. Quero que quem eu quero tem cabelo encaracolado. Pois então, aí você se mata de rir dele contando, entendeu? Porque aí ele começou assim, ele viu a lista de prioridades dele, falou assim, bom, academia. Começou a entrar no Instagram, no Tinder, quem é que faz academia? Quem é que mora próximo dele? Ele queria que morasse próximo. Começou a olhar, aí ele escreveu para uma, para outra, e depois ele começou a conversar e olhar em volta. Começou a aparecer, começou a formar a pessoa. De repente, cara, ele tá no Facebook e vê uma menina que tem um texto que era tudo que ele queria. Aí ele vai lá e olha bem. A menina tinha cabelo assim, encaracolado. Criação. Então, é uma coisa de criação dele e dessa inspiração do alto. Porque assim, eles sopram, assim, a informação, ela é soprada aos 4 cantos. Quando a gente aumenta a nossa frequência, quando a gente aumenta a frequência, eu foco, né? Quando eu aumento a minha onda cerebral, quando eu tenho luz em ação, não é por isso que fala a pessoa está alucinada. Quando eu tenho essa luz em ação direcionada, eu consigo ampliar a minha onda cerebral, eu consigo escutar essas dicas que estão soltas pelo universo. Por isso que diz que JC sempre esteve do nosso lado. Por isso que ele disse que quando a gente conversasse sobre esses assuntos, que ele estaria ao lado. Porque está aí. A voz dele, ele nunca foi embora. Eu acabei de dar um oi para ele aqui. Mas olha só, muito interessante tudo que você vem trazendo dentro desse assunto. Na questão de prosperidade, vamos lá. E muito se fala na caridade, se fala em dar, né, para receber, muita coisa assim. Eu sei que José ele tinha fazendas, né? Ele criava lá seus animais, enfim, na época lá se chamava fazendeiros, tá? Aqui também se chama fazendeiros, né? Não só naquela época, né? Mas eles eram prósperos, né? E hoje se pregam uma situação de que Cristo vivia quase mendigando, né? Emmanuel precisava de doação, precisava disso e aquilo, ele dava o que não tinha, sabe? Umas coisas de pobreza mesmo, de manipulação de informação, para as pessoas não entenderem toda essa riqueza. E Maria Madalena também, né, a esposa de Jesus também, ela veio de uma família muito abundante também, né? Por favor, fale um pouco disso, dessa riqueza toda, para mudar um pouco esse conceito de que Jesus era pobre. Aí é um pouco voltar em que momento que eles deram
um jeitinho nos ensinamentos, né, de que ele deixou. Eles não mudaram os ensinamentos, eles mudaram o contexto. Hoje dá para a gente perceber quando a gente entende as narrativas que estão acontecendo. Quando você olha o que aparece na Rede Globo e quando você olha pela janela, assim, não é o mesmo mundo. Você está ouvindo o cara falar e você está vendo o que está acontecendo. Eles falam do fato completamente diferente. A mesma coisa aconteceu. Porque é o mesmo governo. Mas que governo que quer gente próspera? Gente, JC, se fosse hoje, ele estaria na papuda, gente. Porque ele é completamente reacionário. Porque ele chega na lata e dizer assim, isso aqui é imposto, dê a César o que é de César. Agora, você quer ficar rico? Vem comigo que eu te ensino. Rapaz, ele ia ensinar todo. Porque ele nunca, JC, ele sempre veio para dar essa dignidade, essa prosperidade. A palavra dele é de gente poderosa. Pois ele disse, é Deus, você é um Deus. E lá, você vai criar você mesmo pobre? Como assim? Você vai criar porque você não tem dinheiro para pagar a conta de luz? Como que é isso? Se você disse que eu sou um Deus, se eu sou Deus, eu vou copiar o outro Deus. O outro Deus criou tudo isso. Eu vou ficar com uma miséria? Como é que é isso? Se ele está dizendo, pega a Bíblia e diz assim, não está dizendo que aqui é Deus? Deus não criou tudo, abundante, próspero, tudo funciona? Para que você vai ser pobre? Ele nunca disse isso. Agora, a circunstância, separe o que é a palavra dele e veja bem esse exemplo. O que está na Rede Globo e o que está na sua frente, na sua janela. É a mesma realidade? Não é. É o mesmo fato, não é a mesma realidade. Se você tirar isso da Bíblia, se você entender, que tem que entender um pouquinho maior, as circunstâncias geopolíticas no momento em que JC veio. É muito parecido com o que é hoje. Tempos difíceis, tempos sombrios, que era dê tudo a César, esse aqui é tudo Império Romano. Como é que o Império Romano, que perseguiu e fez, picou de pedacinho, JC, fez tudo aquilo. Depois disse assim, não, meu filho, eu tô achando que JC tinha razão. Essa história não combina? Será que ninguém junta? É claro que a história não combina. Eles colocaram os seus infiltrados lá. Falaram assim, não, vamos passar a mão nessa história aqui, vamos contar do nosso jeito. Não é o fato, a maneira com que se contou o fato. E aí a história foi mudando. A gente tem que prestar bem atenção nas palavras dele. Às vezes as palavras elas foram traduzidas. E nessa tradução a gente perdeu muita coisa. Porque as palavras dele, como ele tinha muito cuidado, conforme ele falou, com o que ele expressava, a palavra dele era precisa. Em aramaico, aí nas traduções a gente perdeu muita coisa. Então, para eu pesquisar algum mandamento dele, cara, dá um trabalho danado. Porque você entra numa Bíblia, entra na outra, vê a tradução do original e vê a tradução de lá para o grego, do grego para... Rapaz, meu, confuso. Existiu um personagem aí que levou muito conhecimento distorcido. Conhecimento distorcido não existe, o conhecimento não é. Mas distorceu muitas coisas ditas por Emmanuel, por exemplo. Vamos falar um pouquinho de Paulo de Tarso, por exemplo. Né, que andou, o peregrino dos peregrinos, digamos assim, o maior espalhador de fake news que existiu. Chega a ser uma piada, né? Paulo de Tarso nunca conviveu com Jesus, nem conheceu Jesus. Ele disse que viu, não há testemunhas. Parece, nos outros livros, que não é bem assim a história. Aí a gente, hoje em dia, né, olhando o que acontece com a gente, aí a gente fala assim, tô achando que Paulo de Tarso não... Assim, JC, ele foi muito claro. Todo o seu legado, ele disse, Simão, tu és uma pedra, tu serás a pedra do meu legado, a pedra fundamental. Então, a gente tinha que prestar atenção no que Pedro disse, nunca em Paulo. Ele não disse pessoalmente para Paulo as palavras. Não, ele disse a Pedro. Então, o que foi que Pedro disse? E Pedro, então aí a gente tem assim, a gente tem Tiago, tem João, irmão de Tiago, junto, que presenciaram coisas fantásticas. Eles presenciaram, deixa eu ver aqui, João, eu até anotei aqui os três
que viram, é Pedro, Tiago e João. Eles eram mais próximos, né? Que vivenciaram muita coisa de JC. Eles vivenciaram a transfiguração, que é de tudo dos evangelhos, é a coisa mais sensacional da física possível. Eles contam que eles estavam lá e eles viram 3 pessoas conversando, 2 pessoas e JC falando. Eles viram. E aí, quando eles olham de novo, não tinha ninguém. Vocês viram mesmo? Eles viram e eles ouviram. Ouviram tudo. E aí o JC ainda fala para eles, vocês ouviram tudo, mas ó, boca de siri. Porque ele ordena que não conte. Eles ouviram todo o plano do que seria da crucificação. E aí eles perguntam, eu devo fazer uma tenda para eles? De tão físico que eles eram. Eles presenciaram, então, a presença de pessoas de que não são dessa dimensão. Presenciaram o real. Viram as túnicas, viram as pessoas e ouviram falar. Assim, ó, pertinho. E ele não falou assim, para o povo falar assim, ai, essas coisas só acontece lá na montanha. Pois é, aconteceu com o JC, ele não estava no meio do povo, ele foi lá na montanha, não foi? Então, montanha tem alguma coisa. Porque ele foi lá conversar. E ele levou os 3 junto com eles para eles serem testemunhas oculares da história. Se eles presenciaram isso, o que mais que eles não sabiam de JC? Sabiam tudo. E quem é que redigiu depois tudo pra gente? Paulo. Mas Paulo não conviveu. A gente tem que prestar atenção com quem conviveu. Paulo foi o cara da narrativa, né? É o William Bonner do momento. Bacana, muito legal. E essa questão de como é que o JC trouxe esse conhecimento do prolongamento de vida, já que você citou o livro ali, como é que ele trouxe esse prolongamento de vida? Porque das palavras deles, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O que ele quis dizer com isso? Ele veio trazer ensinamentos, né? Então, para que a gente compreendesse essa vida. Não tinha comida industrializada na época, né? Mas não tinha essas coisas nefastas. Mas ele presta muita atenção, assim, aos óleos essenciais, né? Quando ele vai ser, quando Maria Madalena, que é uma ativação que ela faz, né? Com óleos nos pés dele e nos cabelos. Os nossos cabelos são terminações nervosas. Os chineses sabem bem falar sobre isso. São essas terminações que a gente tem. Que tipo de ativação acontece quando esses cabelos passam nos pés? Todo esse cerimonial, ele foi ensinando esses segredos para que a gente tivesse esse momento de vida, de aprendizado. Essa questão de alimentação, ele não ia dizer na época assim, olha, não come sem glúten. Entendeu? Por quê? Porque não era o mesmo trigo. O trigo da Santa Ceia não é o trigo dos anos 40 que eles modularam agora e envenenaram a gente. Mas ele sempre falava para a gente prestar atenção em tudo e em todos. Quando ele é centrado em si mesmo, ele olha para as coisas e fala assim, será que eu preciso disso? Como é que eu vou... Para mim, este pedaço me basta. Primeiro, né? Ele fazia uma coisa básica. Ele comia 50% menos do que a gente. Tenho certeza absoluta. Porque a gente, ó, é só na gulodice, é só no zoião. Se tem um controle absoluto, metade basta. Metade do seu prato já basta. E ele tinha muita compreensão de tudo. Para saber para onde que ele ia, onde ele ia pisar. Ele estava em constante... pisando na terra, em constante sincronicidade com a terra. Hoje, a gente pisou na grama, 5 minutos que seja, porque é uma transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons faz com que você se organize. Organize seus pensamentos. Primeira coisa que a gente tinha que fazer é olhar o sol. Beleza, sol nasceu, pé na terra. Estou pronto. Agora posso ir trabalhar. Dá tempo? Dá tempo? Não dá. Não dá. Mas ele tinha essa capacidade de organizar ele primeiro, depois o mundo que nos cerca. Isso é foco. E nós, hoje, temos que tomar um cuidado extremo. Não basta só poluição. Poluição do Wi-Fi, né? A gente dorme com o telefone do lado. Poluição do Wi-Fi, não vai dormir direito. A gente tem tudo que é industrializado. Todos os venenos que sendo aplicados e distribuídos aí para tudo quanto é lugar. Então, é muito sério. Nós estamos agora
nós temos esse privilégio de estar na Terra nesse momento de maior compreensão de todo, porque até essas mudanças, essas alterações que chegam agora, dessas ondas que chegam do espaço, é o momento propício para que a gente se desenvolva, para que a gente tenha essa vida em abundância, plena e próspera. Esses ensinamentos dele a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Olhar e falar assim, será que se fosse JC ele comia isso aqui? Isso é comida do JC? Você pega aquele hambúrguer que tá lá requentado, cara, você olha para aquela gordura, você fala, cara, vai buscar conhecimento. Ele sabia de tudo. Não, a pessoa tem coragem de comer um pastel. Dá para olhar o que tem aquela gordura ali dentro? Como é que você acha que você pode ampliar os seus canais de compreensão sendo entupidos seus canais por toxinas? Toxinas do pensamento, das emoções e da alimentação. Pô, se você não consegue controlar seus pensamentos, já é um problema. Agora, controlar o que você vai comer, básico, fundamental. E, ó, Jesus malhava, tá? Porque se você tem ideia, você acha que Jesus tinha pança? Né? Tem aquela pança de chope e tal. Jesus era legal, mas dizer que tinha pança não tinha, cara. Não tinha. Jesus malhava. Pensa, você fecha o olho e pensa assim, Jesus saradão, entendeu? Tinha que malhar. Jesus tinha que ter feito muitos exercícios físicos, porque senão não ia aguentar. Porque seu corpo não ia aguentar sua mente. Ele tinha Até a caminhada no deserto, se não me engano, foi para esse trabalho de levar a carga elétrica, enfim, né, uma preparação. Né? Os 40 dias foram todos de preparação física e mental. Né? Mental. Ele foi treinado. Ele foi treinado. Então, aí quando a gente estuda a musculatura, a necessidade de fazer exercícios físicos, sem músculo você não vai conseguir ter carga elétrica suficiente. Ou seja, seu corpo, o seu hardware, não vai conseguir baixar o software para você ativar seus pensamentos. Você precisa ter hardware para isso. Né? Como é que você faz isso? Controlando a boca e malhando. Então, quando assim, você olha você olha para o alimento, você fala assim, já você ia comer isso aqui? Não. Não, aí eu, assim, tá? Porque as pessoas falam assim, não vou convidar você porque você não come nada. Não, eu como tudo. Foi Deus que fez? Não, não foi Deus que fez, então eu não como. Porque assim, isso aqui, eu não vou comer hambúrguer de plástico, eu não vou comer macarrão de grilo, de inseto, nada disso. Deus fez esse bife aqui, vou comer sim. Essa maçãzinha, adoro. Então, se é industrializado, empacotado, não vou fazer. Não então, vou comer. Para despertar esses canais e utilizar as mesmas biotecnologias para ser esse Deus que Cristo falou, que Emmanuel falou, você precisa desintoxicar, você precisa de atividade física, você precisa faxinar os pensamentos, faxinar as emoções, você precisa fazer uma faxina geral, né? E além de tudo, buscar mais... E ainda buscar mais conhecimento ainda de como utilizar essas biotecnologias, né? Porque elas não vão acontecer naturalmente, porque você precisa forçar também, né? Você precisa fazer uma forçadinha aí, ler um livro a mais, buscar uma palavra a mais, sei lá, de alguém que tem algum conhecimento a mais, assistir. Mas principalmente é praticar, né? Praticar. Pegar esse alimento mental, esse alimento aí que é também biológico aí, e também praticar tudo isso, né? Não é só olhar e, é assim que funciona. Tem que levar isso adiante, né, Isa? Eu acompanho o professor Luiz Antônio Vale. Não sei se vocês acompanham, mas eu recomendo que vocês acompanhem as lives dele. E ele tem uma frase sensacional. Ele diz assim, mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. Mas faça um pedacinho. Começa uma coisa. E aí você vai melhorar. Não dá para andar tanto? Dá uma corridinha. É um pedacinho, cada dia mais, que aí você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Lembrando, o governo do caos não quer que você se desenvolva. Porque se vocês, imagina, todos nós reunimos com 100% da nossa capacidade cerebral, vocês acham que alguém vai dominar a gente? Nós somos imbuídos desse Deus Criador. Alguém vai trazer, dizer assim, vocês não são prósperos. O quê? Nós vamos fazer nossa própria moeda, nossa própria riqueza, nosso próprio comércio. Nós não precisamos disso. Na hora, você imagina ter um povo
próspero, um povo unido, um povo que sabe o que quer, um povo que tem essa visão do melhor, um povo que tem essa solidariedade. O povo brasileiro já é sensacional, então bora não vamos deixar eles, é isso que o governo do caos pensa, porque nós somos uma ameaça para a elite, porque elites são poucos. Nós vimos isso pelo teatro que nós vivemos aí na televisão nesses últimos 2 anos. São quantos dizendo que usa máscara, tira máscara, faz isso, pode se juntar, vai se separar. Quantas pessoas? Conta! Quantas deram ordem no mundo? Para 8 bilhões. Vocês imaginam se hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, alguém vai dizer pra gente, põe máscara porque é isso que a ciência diz? Cara, agora não cola mais, né? Então você imagina essa força na hora em que nós somos esses deuses, que a gente coloca em prática. A elite cai. O mundo vira. O jogo vira para o nosso lado. Mas para isso, a gente tem que começar pelo básico. Então, o que eles fazem? A primeira coisa, envenena. Envenena com coisa gostosa. Envenena com chocolatinho, com refrigerantezinho. Aí não, acho que agora é uma cervejinha. Quando a gente vê que o Bill Gates comprou a Heineken de cerveja, aquele mesmo Bill Gates que está sendo processado com sentença nas Filipinas, com sentença séria de prisão, esse mesmo acusado de envenenamento comprou a Heineken, eu já fiquei... Que coisa boa não vai sair daí. Então, escolhas. E aí você tem que se perguntar, o que você quer da sua vida? Você quer ser esse Deus realmente dono de si, poderoso? Pois então, o caminho está aí. Siga, né? Siga o caminho da luz. E hoje, se pegar o panorama hoje, na época de Emmanuel, que ele viveu, né, se você comparar as coisas, é a mesma coisa. Escravidão continua, mas de uma forma diferente, de uma forma mascarada, né, que você tem que pagar, tirar basicamente quase todo o teu dinheiro do teu bolso para pagar esse governo. Não acontecia isso na época? Acontecia. Os escravos trabalhavam para os seus reis, enfim, e a escravidão existia. Mudou o nome, foi mascarado e começaram a te dar mais regalias. Na época de Jesus aconteceu isso também. Tudo é um ciclo, tudo se repete. Inclusive, a imbecilidade das pessoas também se repete. Porque tinha um monte de imbecis criticando naquela época também, que poderiam se unir e fazer a diferença também, né? Hoje nós vemos aí também um monte de imbecis, eu falo porque são mesmo um monte de imbecis, né? Pessoas com uma baixa frequência. Exatamente, imbecilizadas pelo sistema. O sistema emana essas baixas frequências através da música, através de imagens, através da alimentação, através de um monte de coisa, de antenas por aí, né? Que a gente sabe o nome, e essas pessoas elas vão se imbecilizando, ou seja, não é pejorativo isso. Você se torna imbecilizado quando você começa a concordar com eles, olhar para aquilo e dizer, não, isso é para mim, isso serve para mim. É sobre isso que eu estou falando, não é um termo pejorativo de chamar as pessoas de imbecis, mas aceitar toda essa condição de escravidão é ser um ser imbecilizado realmente, é não utilizar todo esse poder que Emmanuel deixou para nós, deixou de conhecimento para nós, para fazer todo esse resgate e para partir para a ação também, né? Não adianta só receber informação e não ficar sem fazer nada, né? Mudar a frequência, mudar a vibração, elevar a carga elétrica, tudo isso e partir para a ação também. Eu acho que isso é o básico do básico, né? Então, tudo é um ciclo, tudo vai se repetindo. Isa, eu já tomei um grande tempo seu aqui, e eu quero que você fale um pouquinho daquela transmutação lá, um pouquinho mais para o final ali da vida de Emmanuel. Tem problema, pode falar ali que depois as pessoas vão pesquisar, vão questionar, e é isso que a gente está querendo aqui, que as pessoas se questionem, né? Bom, você está falando da crucificação ou você está falando depois? Não, da transmutação dele mesmo, daqueles 3 dias que ele subiu aos céus e tal, que ele... O que exatamente acontece ali, ele atinge, JC, ele só vai sair da Terra mesmo aos 72 anos, mas isso lá no Egito, provavelmente em Saqqara, eu
assim, pela história, eu que estou dizendo, né, que é essa cara, mas eu sei que ele vai aos 72, é onde ele alcança faz todo o seu treinamento, e aí ele está pronto para passar de fase, vamos dizer assim. E tudo, depois que aparece, né, depois que ele acontece a essa questão da crucificação e tal, e que eu convido a todos a lerem o Evangelho de uma outra forma, vocês vão ver que Simão Cirineu pega a cruz e depois vocês vão lendo. Vejam em que momento a cruz é devolvida. Leiam. Vocês só tem quatro lugares para vocês consultarem. Tem o lugar em que Simão Cirineu pega e vai lendo. E vejam se não é uma narrativa. Bom, aí depois, todo esse plano, ele foi combinado, né, no momento da transfiguração, quando eles vão no Monte das Oliveiras com Pedro, João e Tiago, e aí ele pode já aparecer e desaparecer. Ele já pode usar a sua condição de materializar, de densificar e não densificar. E ele vai acompanhar todos os seus discípulos durante todo esse período. Porque ele não tinha mais, como ele já tinha passado o teatro, ele já tinha maiores habilidades, já tinha sido muito treinado, ele conseguia fazer isso. Ele não necessariamente precisava ficar 100% aqui na Terra. Então, ele fazia esses movimentos e foi acompanhando e continuou o treinamento dele, e até que um momento ele diz assim, então, daqui para frente, eu vou ter que ir, porque um dia virá um orientador. O que na Bíblia está escrito como os paráclitos, né? O paráclito, o advogado, aquele que irá ficar, assim, olhando pelas mudanças climáticas, né? Que eles estão dizendo. Por que vocês acham que eles colocaram Agenda 2030? Porque eles sabem que alguma coisa vai acontecer até 2030. Eles têm certeza. Porque senão eles põem 2032, mas não é. Então, pelo que a gente estuda da magnetosfera, essas sérias alterações, até, por exemplo, 2028, essas alterações serão muito intensas, a gente sabe que estará acompanhado pelo que a Bíblia citou para nós, que são os paráclitos, que são muito acima das divindades. Então, ele diz, eu preciso ir para que eles venham. E aí que vocês serão treinados por eles. Então, estamos todos muito bem acompanhados nesse momento. E aí ele não tem mais essa necessidade de ir e vir. E depois que os apóstolos eles vão para todos os lugares do mundo, Maria Madalena vai para a França, e mais para frente eles vão para o Egito, eles vão ficar no Egito, e Jesus ele vai usar a tecnologia do monumento escalonado, provavelmente de Saqqara, para que ele atinja patamares superiores. Por quê? Eu considero como Saqqara, eu não tenho certeza dessa informação. Eu sei que ele utilizou um monumento escalonado. Por que isso? Porque todos os monumentos na Terra, eles estão em cima dos vórtices de energia da Terra. É um vórtice muito poderoso, que precisa ter alguns andares. Então, ele vai usar a própria energia taquiônica, a própria energia do pensamento, a própria vórtice de energia, para que ele alcance um outro patamar. Olha que legal. A gente tem um monumento desse, né? Vamos lá. Vamos lá. Num vórtice bem bacana também, né? É um vórtice que tem correspondência. Legal. Bom, Isa, a gente já passou aqui, nossa, ficaria aqui até o tempo que disponibilizasse para nós, mas eu não sei quanto tempo o Instagram tem e também não sei o tempo que você tem disponível, mas pelo pouco que você... Pelo pouco que você esteve aqui, eu quero agradecer muito de coração, em nome de todos que estavam presentes aqui, os que já foram, né? E, assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grato pelos conhecimentos que você trouxe hoje, não só para mim, mas para todos aqui. Tá? Então, se por gentileza, pode deixar suas considerações, você pode promover seus livros, pode promover aquilo que você traz para a humanidade, né, que é o teu compromisso, né, disseminar essas informações, grandes informações que você tem, a partir do teu esforço, lógico, né?
eu queria agradecer essa oportunidade de estar conversando com a sua audiência, com seus amigos, dizer que nós somos todos um, que nós estamos todos nessa busca, que o conhecimento é uma coisa fascinante, que procure estudar, procure ler, e largue essas distrações do mundo da 3D e foque naquilo que você veio fazer aqui, no seu legado. E a gente está junto nessa caminhada. E é uma caminhada maravilhosa, porque a gente acaba encontrando parceiros e amigos, e isso vai se tornando uma grande onda do bem. Eu acho que é isso que a gente veio fazer na Terra, né? Espalhar a boa nova. E que cada vez que vocês lembrarem desse momento, que seja sempre por uma palavra de alegria, uma palavra que seja a frequência de JC no nosso dia a dia. Muito, muito obrigada. E depois dá uma olhada lá no Hotmart, os livros de Isa Pavão. Aí tem um monte de livro lá. Legal. Então, a Isa depois pode postar os livros que ela mencionou, pode fazer um bannerzinho, alguma coisa no próprio Instagram dela. Se que não segue ela, vai lá, segue a Isa, que tem informação lá, assim, para pirar o cabeção mesmo. Principalmente no YouTube, o canal. Então, tem muita informação. Tem o canal do YouTube também da Isa, né? Eu, infelizmente, ainda não inaugurei o meu canal, então hoje é a live aqui no Instagram. Mas no YouTube a gente vai fazer muita coisa também. Vamos fazer muito escarcéu, né, no YouTube também. Mas muito bacana, quero agradecer de coração, principalmente uma pessoa especial como você, com o mesmo sobrenome que eu. Vamos ter que descobrir essa árvore genealógica aí, né? Certo? Então, uma boa noite para você. Fica bem, fica na abundância, riqueza, prosperidade, tudo que você merece, que o pessoal que esteve aqui e estava aqui. Eu quero deixar um abraço, um beijo no coração mesmo. Muito obrigado pela participação, por prestigiar a Isa, porque realmente assim, é uma pessoa que faz muita diferença na vida das outras pessoas. Certo, Isa? Obrigadão, tudo de bom para você, tudo de bom aos ouvintes. Tchau, tchau. Tudo de bom.